Bom, galerinha, dando prosseguimento então, principais autores parnasianos. Na verdade, vou falar só aqui do Olavo Bilac, foi realmente o principal autor e é o que aparece em prova de vestibular, por exemplo, tá? E que eu vou focar no ensino médio. Bom, essa era a tríade parnasiana. Olavo Bilac foi eleito príncipe dos poetas por uma revista na época, tinha um grande prestígio social, né, devido à literatura, tá? Bom, o Olavo Bilac, eu sempre falo nas minhas aulas, que foi o mais parnasiano e o menos parnasiano. Por que eu falo isso? O Olavo Bilac ele trabalhava, claro, com as principais temáticas do parnasianismo, né? Ou seja, falar sobre arte, mas ele também tinha poemas que falavam sobre amor. Então você tem uma certa emotividade no Olavo Bilac. Havia textos dele que falavam sobre o papel da mulher na sociedade, sobre nacionalismo. E aí, quer dizer, são assuntos que realmente fogem ao parnasianismo, né? Mas ele vai ser sempre lembrado como o principal poeta parnasiano e vai ser o alvo das grandes críticas dos autores modernistas, tá? Aqui eu faço um resuminho para vocês. Um pouquinho dos temas trabalhados pelo Bilac. Aqui eu apresento rapidamente outros poetas, né, da época, como Alberto de Oliveira e o Raimundo Correia. Mas o que eu quero realmente é trabalhar, analisando rapidinho, tá? Alguns poemas parnasianos e outros modernistas que vão bater de frente, aí, digamos assim. Galera, esse é o principal poema parnasiano, Profissão de Fé. Botei um fragmento só porque o poema é muito extenso, tá? E é do Olavo Bilac. Invejo o ourives quando escrevo. Ourives é quem trabalha com ouro, né? Imito o amor com que ele, em ouro alto relevo, faz de uma flor. Perceba, o poema já começa trazendo um tipo de arte, não é? E viu o cavalgamento aqui, ó? Imita o amor com que ele... Então, quer dizer, é um verso que continua no outro, tá? Vinícius, não entendi. Você falou que, pô, metrificação, soneto e tal, pô, esses versos aí cada um tem um tamanho. Não, olha só. Perceba que o primeiro verso metrifica com o terceiro e o segundo com o quarto. É só você olhar o tamanho deles, beleza? Torce, aprimora, alteia, lima a frase. E enfim, no verso de ouro engasta a rima como um rubim. A segunda estrofe já é metalinguística, né? Está falando sobre poema. Poema falando sobre poema. Perceba, rubim é a mesma coisa que rubi. Por que será então que o Olavo Bilac preferiu colocar rubim? Para rimar com enfim. Isso mostra a preocupação do parnasiano com a rima. Ó, mais metalinguagem. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourives, saia da oficina sem um defeito. E horas sem conto, passo, mudo, olhar atento, a trabalhar longe de tudo o pensamento. Porque eu escrever tanta perícia, tanta requer, que ofício tal nem a notícia de outro qualquer. Assim procedo. Minha pena segue esta norma. Por te servir, deusa serena, serena forma. Perceba, o eu lírico não está se dirigindo a uma mulher, a uma amada, nada disso. Ele se dirige à forma do poema. Essa era a preocupação dele, ok? Agora sim, um soneto, também do Olavo Bilac, a um poeta. Longe do estéril turbilhão da rua, Beneditino escreve. No aconchego do claustro, na paciência e no sossego, trabalha e teima e lima e sofre e sua. Perceba, ele vai comparar aqui no poema um beneditino, né, que é um monge da Ordem de São Bento, a um poeta parnasiano. Por que essa comparação? Tanto o beneditino quanto o poeta parnasiano, eles precisam serem muito dedicados àquilo que eles fazem, não é? Tem que estar no claustro, né, num lugar fechado, daí claustrofobia, por exemplo, né, medo de lugar fechado. Então ele viu semelhanças aí, tá? Um trabalho muito árduo, muito difícil, muita dedicação, como eu já falei, mas que a forma se disfarça o emprego do esforço, o cavalgamento, né? Anjambemanha. E a trama viva se construa, de tal modo que a imagem fique nua, rica, mas sóbria, como um templo grego. Olha a comparação com outras formas de arte aí de novo, né? Não se mostre na fábrica o suplício do mestre, o sofrimento. E natural o efeito agrade, sem lembrar os andaimes do edifício. O que ele quer dizer aqui, né, o eu lírico? Que ele quer um poema muito bonito e que não pareça que foi tão difícil fazê-lo, que ele pareça simples. O que eu acho meio difícil, né?
tendo em vista aí todas as exigências para se fazer um poema parnasiano, principalmente um soneto. Há uma preocupação com o esquema de rimas, enfim. Porque a beleza gêmea da verdade, a arte pura, inimiga do artifício, é a força e a graça na simplicidade. Então, acho meio complicado aí ver essa simplicidade. Mas, a propósito, sobre esquema de rimas, eu falo em uma outra aula, tá? Rimas emparelhadas, interpoladas, enfim. Isso aí em uma outra aula eu coloco para vocês. AB, AB, A, B, B, A. Coloquei mais um soneto do Olavo Bilac, e esse agora com muito sentimentalismo, né? O que foge ao padrão do parnasianismo. Olha lá. Ora, direis, ouvir estrelas, certo perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto e abro as janelas, pálido de espanto. Temos dois amigos conversando, e um fala que ouve estrelas. E outro fala assim, você perdeu o senso, você está louco. E conversamos toda noite, enquanto a Via Láctea, como um palio aberto, palio é manto, tá? Não é o carro não, óbvio, né? Cintila. E ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, três loucado amigo, que conversas com elas, que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvidos capaz de ouvir e de entender estrelas. Senhores, essa é uma ideia muito romântica, concorda? Muito ligada ao sentimento, né? Você amar as estrelas, se conectar ao universo, tá? A propósito, essa última estrofe ela é muito copiada, ela é muito parodiada por aí, então eu não ficaria surpreso se visse isso novamente. Esse amai para entendê-las. Oficina Irritada. Esse poema aqui é um poema do Carlos Drummond de Andrade, poeta modernista, não foi poeta parnasiano. E neste poema, como em tantos outros, ele vai criticar duramente o parnasianismo. Tá? Vem comigo, ó. Eu quero compor um soneto duro, como poeta algum ousar escrever. Eu quero pintar um soneto escuro, seco, abafado, difícil de ler. Você acha realmente que um poeta, um eu lírico, enfim, ele iria dizer isso? Que ele quer fazer um soneto duro, enfim, difícil de ler? Quero que meu soneto no futuro não desperte em ninguém nenhum prazer. E que no seu maligno ar imaturo, ao mesmo tempo saiba ser, não ser. Pô, pior ainda, né? Ele quer escrever um poema que não desperte nenhum prazer? Será que o eu lírico ia dizer isso mesmo? Ou será que isso é uma ironia? Esse meu verso antipático e impuro há de pungir, há de fazer sofrer, pendão de Vênus sob o pedicuro. Essa imagem, não tem nenhum sentido, né? Ele está brincando aí porque o parnasianismo fazia muita referência à mitologia grega. Ninguém o lembrará, tiro no muro, cão mijando no caos, enquanto Arturo Claro Enigma se deixa surpreender. Curiosidade que é rapidinho, tá? Vênus, né? Deusa da beleza. Daí, por exemplo, temos uma banda chamada rock dos anos 80, Camisa de Vênus. E a camisinha, o preservativo, o nome dela realmente é Camisa de Vênus, tá? Não sei se você sabia disso. Outro nome dela, Afrodite. Daí, por exemplo, temos comidas afrodisíacas, que são comidas que dizem que aumentam a libido, ou seja, despertam um apetite sexual, beleza? Finalizando a nossa aula, esse aqui é um soneto, não é do Drummond, é do Milor Fernandes, autor brilhante também do modernismo, e que também vai brincar com o parnasianismo, olha só. Depois, claro, em outra aula eu vou explicar por que os modernistas tinham essa treta toda com os parnasianos, tá? Mas basicamente era porque os parnasianos não falavam sobre a realidade, né? Viviam à margem, viviam alienados, enfim. Penicilina puma de casapopeias, que vais peniça cataramascuma. Se partes carmo tuques perepeias, já crima volta pinda cataruma. É um soneto, ó. Aliás, o título é um soneto, né? Estando o instinto catalomascoso, sem ter uma vorte fide lastimina, és todavia piso de horroroso. E eu reclamo, pina, pina, pina. Casa por fim, morre peridimaco. Martume exola, exole martumar, que tua para enfim é mesmo um taco. E se rabela a capa de casar, estrumenente siba pós-guerra, enfim irá para ser. Fala assim, professor, não entendi nada. Se esse poema cai numa prova, eu tô lascado, não entendi nada. Que bom que você não entendeu nada. O Milor Fernandes era um fanfarrão, era um brincalhão. O que ele fez? Ele criou várias palavras, tá? Organizou na forma de soneto, metrificou, rimou, inventou várias palavras, né? Repito, e o poema não tem sentido nenhum. Certo?
Então, uma brincadeira dele, como quem diz, ó, eis um poema parnasiano. Está aqui um soneto parnasiano. Tem rima, tem metrificação, significado? Não tem. Então, não vai me fazer diferença. Tá? Senhores, resumidamente, então, parnasianismo, preocupação com a estrutura do poema, com a forma do poema, preocupação em falar sobre a própria arte, preocupação com rima, com palavras de difícil entendimento, para muitos uma arte, por isso mesmo, elitizada, certo? Dificilmente falava de problemas sociais ou questões sentimentais, religiosas, enfim. A famosa arte pela arte, né? A arte em função da arte. Essa era a visão parnasiana, tá? Somente a arte era digna de ser falada. Até aí, tranquilo, pessoal? Espero que vocês tenham curtido, tenham aprendido, né? Claro. Aquele abraço, até a próxima. Fui!